era um mojo muito ativo, Elias, rapidamente, porque esse era só recado para era um senhor, Brema, vota contra partido. Que eu vou falar? Se eles entendem como é votar contra líder de partido ou contra partido, não. É que vota contra o interesse do partido, é que vota contra o interesse do líder. Que eles têm que vida partido e está estruturado o partido está lá. Agora, eles se vota contra o princípio do povo. Que mais de 5.000 gente que vota para eles. Eles hoje que não vai campanha eleitoral, ele é um programa junto do povo. Essa é a responsabilidade do povo. Não é exemplo. Que vai curar na Inglaterra. E precisa não ter coragem. E precisa nós tudo não tem coragem. Só assim que pode acabar na Guiné traição. Se que aquilo esse é um procedimento que não can pode acabar na Guiné. Para como se continua assim e que tem validade para não continuar a eleição. Qualquer alguém que come bem de farta e que aproveita dinheiro para se cabeça profissionalmente e me se rico na nome do partido. A mim consigo bem Madrid. E jovem que nenhum caso é que a farinha, consigo perfeitamente direito. Consigo a boi de farinha, mas me consigo bem. Então, Brema Câmara, me se pode educar que está com e que como é confuso riscar na questão nela para comparar duas coisas lá de gente da pu com gente de pés que vai votar educar eles um bocadinho só aliás na linha na jovem engana o perguntar isso mais falar me se pode educar gente da pu que está na linha lá que não confundir duas coisas lá um bocadinho só porque riscar na questão nela na gente da pu que deputados da pu é defender princípio democrático. Princípio democrático na democracia está falando como na princípio de legislatura acordo com faz acordo com faz para ver como na regra democrática de Guiné-Bissau e quem ganha a eleição é que tem a maioria de vontade do povo. Que é uma empresa privada. A PU e um partido político. E tem direção que está decidindo. E que a maioria aqui, direção que decide, é ter coligação com o PAICC. Alguém só para ver se negócio ou se compra profissionalmente, que por ganhar nada, que seja do Nuno. Isso aí vai para esse negócio. Não fala de não é novinho. E esse que é o problema. Para que confundir caso com o problema? Esse deputado de PAICC é que tem motivo. É que tem motivo. É que dar o dinheiro. Deputado de classe. Não, é que dar o dinheiro. É que tem motivo que ela falou com e que tem motivo de falar com que leva eles na trair. É direção do partido trata tudo militante, tudo dirigentes na pé de igualdade. Na legislatura que passa, e que a direção que põe lista, base que põe lista. Para que a gente confunde caso com o problema. Que deputado de APU é que atrair APU. Para ver que ele é ilegítimo e maioria na direção de APU. E maioria na direção da APU. Para que confunde caso com o problema? Para ver como só na Guiné, falou como se não dissesse passa assim, e que precisa para não vai democracia. Ora com analfabetos, ora que um grupo ligado a delinquentes, é sequestrar o país. O que é como se desenvolvimento de um país? Não aproveita, Armando, não fala de ninguém como não na Madrid, gente que está na Barcelona, ela não come na Bacura. Ainda bem cura, ainda bem dia domingo, ainda chega ali na Espanha. Porto para Barcelona, para Bacura. Quer comandar é na luta para dar no país. E para que tem um hospital, para ver se sinta mal de uso e não vai curar na Barcelona. Barcelona tem bom hospital, Espanha tem bom hospital, para ver espanhóis trabalhando na PT bom hospital. Eles agora é que tem confiança do povo, é me se mandar a força. É como não fala com responsabilidade, só uma maneira que fala gente de farinha. E que só gente de farinha. E que só gente de farinha, gente de círculo 3, que sai do Kinara, e aqueles que votam para a senhora Mamadi, e também círculo 25 na NECA. A mim Leopoldo, que não se vive aquilo direito. A mim que gosta de papel de racismo, se vive direito como que ele é alguém muito racista, é papel de chamar, e papel de chamar, não conta nem que vai incluir qualquer princípio de Leopoldo. Leopoldo, senegalês, é finir cadeira na fronteira. Quem que defender? PAICC que lá tem defender a todo custo. Chamava se que defender. Chamava que papel nenhuma palavra. Chamava enquanto presidente da República que papel nenhuma palavra. PAICC que papia e fazia, mas chamava sinta lá. Senegalês se finir Leopoldo cadeira na suma deputado. Mas é como não fala como ainda vai muito bem. Fabia,
gente conta que venenos que são na PAIS. PAIS é um partido grande e um dos partidos de referência na África. E que só na Guiné, PAIS é um partido de referência na África. É outros gente que surgiu movimentos coletivos de delinquentes como partido. Para tipo Bamademba, Perra, Santa Quilas e partido. Não, que está conta com aquelas. A nossa boquilha é gente para tempo. E gente para tempo, gente que vem para bingana, aqui gente menos. Oh boy. Ela perde coisa